Meu irmão, minha irmã, mais uma vez estamos unidos através do nosso canal no YouTube, qual eu convido você para se inscrever, para compartilhar com seus familiares, com seus amigos, para que a gente possa cada vez mais levar a palavra de Deus a mais e mais corações. Hoje a nossa igreja está em festa, porque nós clamamos durante toda a semana da unidade, de oração pela unidade dos cristãos, nós clamamos pelo Espírito Santo e eis que hoje vem sobre a igreja o Espírito Santo, o Espírito prometido por Jesus Cristo, o Espírito do Pai e do Filho, o amor do Pai e do Filho que desce sobre a humanidade, que vem nos consolar, é o Paráclitos, é o Consolador, é aquele que continua conosco, é aquele prometido por Jesus, é aquele que ficará conosco até a consumação dos tempos, até o fim dos tempos. Vem, Espírito Santo, vem, inunda a face da terra, enche nossos corações com seu amor, com esse fogo abrasador do teu amor. Celebramos hoje, meus irmãos e minhas irmãs, a solenidade de Pentecostes. Nós encerramos a liturgia do ciclo pascal e Pentecostes é uma festa muito antiga que já existia lá no Antigo Testamento. Não é algo apenas dos cristãos. Para Israel, inicialmente era uma festa ligada ao tempo da colheita. Era a festa das colheitas. Mais tarde, tornou-se uma celebração da festa da aliança, feita no Sinai, que acontecia 50 dias depois da Páscoa. Era a festa da lei. Hoje, para nós cristãos, é a plenitude do mistério pascal. É o dom do Espírito Santo dado à Santa Igreja. É o dom do Espírito Santo, é o Natal da Igreja, porque é o nascimento, é o dia do nascimento da Igreja, o dia do nascimento das comunidades, o dia de nossa crisma. É a força do Espírito Santo em nosso coração, em nossa vida, em nossa história. E a primeira leitura, Lucas, ele apresenta o fato 50 dias após a Páscoa, fazendo coincidir com a festa de Pentecostes dos judeus. A gente pode olhar aí na primeira leitura, no livro dos Atos, capítulo 2, versículo de 1 a 11. O interesse do autor é apresentar a igreja como uma comunidade que nasce de Jesus, que é assistida pelo Espírito Santo e que é chamada a testemunhar a todos os homens o projeto de Deus, o projeto do Pai para a humanidade. Para isso, se serve daquelas imagens simbólicas, a imagem do vento, a imagem do fogo. O fogo é aquilo que transforma qualquer matéria, transforma os medrosos apóstolos em ardorosos anunciadores das maravilhas de Deus. E o vento simboliza o movimento que se opõe àquela passividade. É aquele que leva à frente, é aquele que impulsiona, é ele que faz acontecer. Esses dois elementos, eles são o combustível para a igreja que inicia sua missão e também para a igreja de hoje, para nós que somos a igreja de hoje. Essa renovação é um movimento, né? Deve ser esse movimento que deve estar presente na igreja, esteve lá no passado, na igreja de primeira hora, a igreja primitiva, mas deve estar também ainda hoje presente em nossa vida, para pronunciar as maravilhas de Deus em todas as línguas
e na linguagem de nosso tempo. E a língua de Pentecostes é a língua que qualquer um pode entender, porque é a língua do amor. É a linguagem que só quem ama consegue entender, consegue interpretar. O Espírito presente no início da vida pública de Jesus está presente também agora no início das atividades missionárias da igreja e vai estar presente em todos os tempos, em todos os lugares, porque foi assim que ele prometeu, que ele estaria conosco, o Consolador, o Paráclito, aquele que nos assistiria, aquele que nos acompanharia. Lembra a primeira aliança realizada no Sinai? Foi em meio de trovões, em meio de relâmpagos, que aconteceu isso. O Espírito é a lei da nova aliança e por ele se constitui a nova comunidade, o povo de Deus, a igreja de Deus. É o oposto da Torre lá de Babel. Caem as barreiras de línguas, de raças, de coisas estranhas, para formar um povo novo, um povo sem fronteiras, onde todos conseguem se entender, onde todos conseguem entender a língua do amor, todos conseguem falar na linguagem do amor. Todos falam a mesma língua, a língua do Espírito de Jesus, a língua do Espírito Santo. Na segunda leitura, Paulo afirma que o Espírito Santo é a fonte de onde brota a vida da comunidade cristã. É ele que concede os dons, que enriquece as comunidades, é ele que fortalece a unidade de todos os membros. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, ele vai deixar isso bem claro. Devemos acolher os apelos do Espírito Santo para que ele possa continuar fazendo ainda hoje as maravilhas que realizou no começo, lá no início da igreja. O Evangelho segundo São João, os apóstolos recebem a efusão do Espírito Santo. E o Evangelho diz, ao anoitecer do dia da Páscoa. É assim que o evangelista São João, no capítulo 20, versículo 19 a 23, diz que aconteceu Pentecostes. Os apóstolos, eles estavam reunidos e estavam de portas fechadas, de portas trancadas. Por quê? Porque eles tinham medo dos judeus. Tinha acontecido aquele horror, aquela tragédia da cruz, onde eles ainda tinham aquela imagem nas suas memórias, tão recente, tão fresca ali nas suas memórias, daquele evento tão cruento, tão doloroso. E Jesus ressuscitado, então, aparece no meio deles e deseja a paz. A paz esteja com vocês. E aí, Jesus envia eles em missão, os envia em missão. Como o Pai me enviou, eu também os envio. E sopra sobre eles o ruar de Deus, o hálito de Deus, o Espírito Santo de Deus, testemunhando e transformando a vida daqueles homens. Agora é uma vida nova, não é mais vida de quem tem medo. Agora tem a força, a coragem do Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo de Jesus e o dom do perdão e da reconciliação. A quem perdoar serão perdoados, a quem reter serão retidos. Meus irmãos, o cristão é um enviado. Eu sou um enviado, você é um enviado, nós cristãos somos enviados para viver, para contagiar o mundo com essa paz cheia de alegria, de experimentar o perdão e a misericórdia,
de construir a comunidade, de construir novas comunidades, de fazer com que o Evangelho chegue a todos os cantos. João e Lucas têm, se a gente for perceber, os dois evangelistas, São João e São Lucas, eles têm perspectivas diferentes, mas a finalidade é a mesma dos dois. O Espírito que ajudou Jesus a realizar o projeto de Deus também anima agora a comunidade. É Ele que dá força à comunidade, é Ele que faz a comunidade caminhar, a comunidade vivificada pela força desse Espírito. O nosso Pentecostes, talvez a gente possa até invejar aquela sorte dos apóstolos e nos esquecemos que o Pentecostes continua acontecendo quando a gente invoca o Espírito Santo, continua acontecendo quando nós oramos, suplicando a presença do Espírito Santo em nossa vida. Houve um Pentecostes no primeiro momento da nossa vida que aconteceu o Pentecostes. Você sabe qual foi? Foi no nosso batismo. Recebemos pela primeira vez o Espírito Santo. Fomos inseridos na Igreja de Cristo, na obra de Cristo, inseridos nessa obra do Espírito Santo. Depois, na Crisma, nós recebemos a plenitude do Espírito Santo, agora para sermos missionários, para sermos anunciadores. Por isso, o batismo é a nossa Páscoa e a Crisma é o nosso Pentecoste. Sabia disso? Batismo é a nossa Páscoa e a Crisma é o nosso Pentecostes. Na Bíblia, quando Deus escolhia uma pessoa para uma missão importante, Ele ungia essa pessoa e o enviava, mas Ele dava o Espírito, o seu Espírito. No Antigo Testamento eram sacerdotes, profetas, reis. Cristo, no batismo, antes de iniciar a vida apostólica, também passou por esse processo. Maria, quando aceitou ser a mãe do Salvador. Todo cristão, quando inicia uma missão, todo cristão adulto, quando inicia uma missão pelo batismo, ele entra na família, se torna membro da igreja. E pela Crisma, torna-se membro adulto, membro atuante e responsável na igreja. A chama do Espírito Santo transformou totalmente os apóstolos. A igreja nasce, a igreja se renova sempre por obra do Espírito Santo. É Ele que está conosco e estará conosco até o fim, até a consumação. Que essa mesma chama, que esse fogo abrasador do Espírito Santo ilumine, aqueça a nossa vida no caminho da unidade, do bem, no caminho da justiça, no caminho da verdade, da misericórdia. Meu irmão, minha irmã, oremos ao Espírito Santo e peçamos que esse Espírito Santo esteja sempre conosco, que esse Espírito Santo nos conduza, que esse Espírito Santo esclareça a nossa mente, que esse Espírito Santo nos dê esse ardor missionário, que esse Espírito Santo nos faça propagadores, arautos dessa boa nova, da palavra, que nós sejamos anunciadores dessa vida e nunca deixemos de implorar a assistência do alto, a assistência do Espírito Santo de Deus. Que esse ruar de Deus, que esse hálito de Deus, que essa força de Deus esteja sempre conosco, nos guiando, nos orientando, nos iluminando e nos assistindo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E abençoe-vos o Deus onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Fique em paz e até o nosso próximo encontro.